Até a aula passada a gente tinha falado sobre análise descendente, certo? Só relembrando aí, o que é análise descendente? Né? É a análise sintática, né? Onde você começa do não terminal inicial e vai até a cadeia. Então a gente começava a partir do símbolo inicial, S, né? E ia fazendo derivações, por exemplo, S deriva para E deriva para E mais E, aí o primeiro E deriva para um ID, o outro E pode derivar para um produto, e esse segundo E aqui ele vai derivar para o B e o último E vai derivar para o C, e aí a gente tem, por exemplo, uma cadeia do tipo A mais B vezes C. Certo? Então, isso aqui é o que a gente fez até agora, que é a análise descendente, ou seja, a gente pegava, começando do símbolo inicial, é, e a partir da cadeia de entrada que a gente tinha, qual é a produção que a gente iria derivar para, no final, a partir do símbolo inicial, a gente chegar na cadeia. Já essa segunda abordagem aqui, esse segundo tipo de análise sintática, a gente chama de análise sintática descendente. Por que descendente? Porque, na verdade, ela vai fazer o processo inverso. Né? Enquanto a descendente você tinha começando de cima para baixo, né? Top-down, ou seja, você partindo do símbolo inicial e chegando até as folhas da sua árvore a árvore sintática, a análise ascendente ou bottom-up seria o contrário, ou seja, você começa das folhas, né, e vai subindo até chegar no símbolo inicial. No caso, as folhas que a gente fala é o que? A cadeia. Então a gente parte da cadeia, que a gente quer reconhecer, e vai transformando ela através das produções que a gente tem na gramática, até que a gente consiga chegar no símbolo inicial S. Então, se a gente for fazer aqui, é o processo inverso. Ou seja, eu tenho A mais B vezes C. Eu transformo esse A, por exemplo, numa expressão, o mais eu não consigo fazer nada, o B eu transformo em outra expressão, aí esse E mais E eu transformo numa expressão, depois eu transformo o C em outra expressão, E vezes E é uma expressão, e uma expressão é o nosso símbolo inicial. Então, ao invés de começar do símbolo inicial e ir até a cadeia, na análise ascendente, né, ou bottom-up, a gente começa da cadeia e vai fazendo operações até que a gente consiga chegar no estado inicial. Certo? Então, essa análise ascendente, ela também usa pilha, né? Ela usa pilha para o reconhecimento, enquanto a pilha do reconhecimento da análise descendente, ela era usada para você ir fazendo as chamadas recursivas, né? E fazendo as transformações da sua cadeia recursivamente, a pilha da nossa análise ascendente, ela vai empilhando os símbolos da entrada. Então, a cada símbolo da entrada que você consome, ele vai ser colocado como uma entrada da pilha, certo? E a partir dessa entrada da pilha, a gente vai e transforma cada símbolo em um não terminal de acordo com a determinada produção, certo? E aí a gente tem dois tipos de operações que no livro tá traduzido como empilhar e reduzir, né? Mas vou usar esse termo em inglês, que é o termo que normalmente a gente vê na literatura. O pessoal não traduz muito, que é o shift e o reduce, certo? Então, para começar, né? É bem simples de entender. O que é a operação de redução, né? O reduce. Ele pega os símbolos que estão no topo da pilha, né? E procura dentro das suas produções, das suas regras da gramática, se existe alguma produção em que você consiga transformar esses símbolos que estão no topo da pilha para uma expressão em que você transforma ao contrário, né? Ao invés de você transformar
do lado esquerdo para a sequência do lado direito, né, na regra, por exemplo, implica em E mais E. Então, ao invés de você transformar o não terminal na sua expressão, na sua produção, você vai fazer o contrário. Você vai procurar se essas expressões que estão no topo da pilha, elas formam alguém do lado direito da produção. E aí, se tiver, o que é que você vai fazer? Você vai reduzir, o nome já diz, né? Você vai pegar uma sequência de símbolos e vai compactar ela e vai reduzir para um símbolo não terminal que deriva aquela produção. Então, nesse caso aqui, pegando esse exemplo aqui dessa expressão, se você tiver alguma coisa do tipo na pilha mais então essa, digamos, essa expressão ela está no topo da pilha. No topo da pilha eu não estou dizendo só o primeiro elemento do topo, certo? Eu estou dizendo os primeiros elementos do topo. Então, se essa expressão aqui ela está no topo da pilha, então a gente pode tirar ela e substituir ela, ou, como a gente fala, reduzir ela através de uma produção e derivar somente o símbolo E. Então, no caso, as três primeiras posições da pilha, elas podem ser reduzidas para o símbolo não terminal E através dessa produção aí, certo? Então, a operação de reduce, ela significa isso, ou seja, você vai transformar o que está no topo da pilha em um novo símbolo, certo? E aí, para fazer essa operação de redução, a gente tem o que a gente chama do handle, né? O handle, ele é o processo responsável por fazer a redução, ou seja, ele vai verificar quais são os símbolos que estão no topo da pilha, quais são as produções que existem na gramática e qual é o símbolo que tem de entrada. Então, ele vai olhar assim, eu tenho uma determinada entrada, certo? Eu tenho esses elementos no topo da pilha e a minha gramática é essa. Então, a partir desses dados, o Handle ele vai definir para qual produção da gramática a gente deve reduzir, se puder reduzir, obviamente, certo? Então, a gente chama de handle o processo que vai fazer essa verificação aqui de quais são os símbolos do topo da pilha e vai testar se esses símbolos que estão no topo da pilha eles podem ou não ser reduzidos para um outro símbolo não terminal através de uma produção, certo? Então, o que é que o handle ele faz? Ele remove os N símbolos do topo da pilha, certo? Então ele verifica, isso aqui casou com uma determinada produção da gramática, né? Ou seja, ele verifica que do lado direito da produção existe uma sequência de símbolos que casa com o que está no topo da pilha. Então ele remove esses N símbolos que estão no topo da pilha e empilha o não terminal para qual eles podem ter uma redução, certo? Então, no slide anterior, ou seja, nesse exemplo aqui, o que é que acontece? O handle, né, que é esse processo, né, só um nome para o processo da redução. Então, o handle, ele desempilha esses três símbolos, então ele vai na pilha, desempilho desempilho mais, desempilho de novo, né, o outro aí verifica, no caso, após verificar, né, que existe essa produção, implica em E mais E, e aí, no caso, ele vê e diz, não, vou reduzir esse E mais E para um E. Então, quando ele faz isso, ele vai e gera um novo nó, que seria esse E, que substitui essa expressão E mais e empilha esse novo E no topo da pilha, né? Ele bota esse novo símbolo no topo da pilha. Então, para cada vez que ele detectar que uma produção ela pode ser reduzida, né? Ou seja, o topo da pilha ele pode ser reduzido por uma produção, então ele vai e desempilha os símbolos que estão no topo e empilha esse novo através dessa produção. Então, operação de redução, bem simples. Eles verificam se pode fazer essa redução
pode fazer essa redução, então ele retira do topo da pilha e joga esse novo símbolo lá no topo da pilha, certo? E a gente tem, além da operação reduz, a gente tem a operação shift, né? O que é que a shift faz? É uma operação que ele vai empilhar o próximo símbolo. O que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se existe no topo da pilha, no caso na gramática, alguma produção que contém os símbolos que estão na pilha. E se existir, o que é que ele vai fazer? Ele consome o símbolo da entrada e empilha esse símbolo que ele consumiu da entrada no topo da pilha. Então, basicamente, o processo de reconhecimento, ele vai sempre ficar fazendo essa verificação. Olha no topo da pilha. Tem alguma redução que pode fazer? Não. Aí vou olhar para a entrada. Tem alguma produção onde esse topo da pilha ele tem uma sequência junto com esse próximo símbolo aí que tem na entrada? Tem. Então eu empilho, certo? Então a gente vai fazer sempre esse processo. Procura a redução, não tem redução, verifico se o próximo símbolo ele pode casar com alguma das produções, se pode, então eu vou empilhando, certo? E se não puder, se eu não tiver nenhum símbolo da entrada, se o meu próximo símbolo da entrada ele não casar com nenhuma regra, aí é erro, certo? Ou seja, eu não vou ficar empilhando, desempilhando eternamente se eu já sei que o próximo símbolo da entrada ele não casa com nenhuma regra que eu tenho na minha gramática. Então, a shift ela só vai empilhar se existe, digamos assim, a esperança que no futuro esse topo da pilha ele possa ser reduzido, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho a expressão e tenho um asterisco como sendo o meu topo da pilha. O que é que acontece? Eu verifico, existe uma produção do tipo implica em vezes é. Então, o que é que eu faço? Eu pego o próximo símbolo da minha entrada e empilho, certo? Porque eu não posso reduzir asterisco e por nenhuma produção, mas eu tenho uma produção que começa com asterisco. Então, o que é que eu faço? Eu vou e empilho. Então, eu dou um shift, certo? Então, esse shift é um shift na entrada, né? Ou seja, eu pego a entrada e faço um movimento de deslocamento para o próximo símbolo que eu vou consumir, certo? Então, sempre a gente vai ter isso aí. Não teve redução, veja, tem alguma produção que inicia com o que está no topo da pilha? Tem. Então, eu vou e dou um shift, certo? Certo? Então, vamos começar por esse exemplo aqui, certo? Não sei se vocês se lembram, na aula passada, a gente tinha feito essa gramática aqui, e antes de fazer a derivação de qualquer cadeia dela, a gente teve primeiro que gerar uns estados E' e T' para tirar essa recursão aqui à esquerda, né, e essa recursão aqui à esquerda que a gente tem para esses dois símbolos. Então, a gente gerou uma outra produção, que era E' e gerou uma outra produção T', certo? No caso aqui do autômato ascendente, né, da, da análise ascendente, a gente não precisa fazer isso. Então, a gente vai botar o quê? Vai botar aqui no processo a pilha, como é que está o estado da pilha, como é que está a minha entrada, qual é a operação que eu vou fazer e por qual produção, né, qual é o handle que ele vai fazer, né? Ou seja, qual é a produção que ele vai pegar, desempilhar e substituir. Então, por exemplo, eu estou aqui com a minha pilha vazia, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um shift, certo? Quando eu dei o shift, eu consumi da entrada, né, reconhecendo essa expressão, a parênteses, A mais B, fecha parênteses, asterisco C, certo? Então, coloquei o a parênteses, né, na minha
na minha pilha, por quê? Porque eu tenho uma produção que começa com aparentes, então eu vou dar um shift, certo? Aí eu venho e reconheço o A, né? Eu venho e pego o A na minha entrada, é o próximo símbolo da minha entrada. Eu tenho um ID, certo? Então, se eu colocar um ID aqui, tem alguma produção que começa com ID? Tem, essa daqui. F implica em ID. Aí, beleza. Empilhei dei um shift e coloquei o ID. Aí, nesse caso, eu tenho um mais aqui como meu exemplo de entrada, mas no topo da minha pilha eu tenho uma produção que eu posso reduzir. Então, eu vou fazer um reduce, né? E vou usar como handle, né? Como minha produção de transformação, F implica em D. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou remover o ID da pilha e empilhar o lado esquerdo da minha produção, que é o F. Então, eu retiro o ID, empilho o F. Beleza, eu tenho um F e eu tenho uma regra que eu posso reduzir, que é T implica em F. Então, o que é que eu vou fazer? Outro reduce, certo? Então, T implica em F. Aí, o que é que eu faço? Removo o F do topo, boto T. Da mesma forma, eu tenho uma produção que tem eu posso dar um reduce, né? Então eu vou fazer o reduce aqui. E implica em T. Então retiro o T e coloco E. Aí beleza. Não posso mais reduzir. E tem uma expressão que começa com E e depois vem o mais? Tem. Então o que é que eu faço? Shift. Beleza, boto mais. Tem uma produção que comece E mais em um ID? Não. Mas tem uma produção que tem só o ID. Então, beleza, empilho esse aqui. Empilho, dou um shift no ID, certo? Depois, só com o ID eu tenho uma opção de reduzir. Então, o que é que eu faço? F implica em D e dou reduce, certo? O F vai ser empilhado. Depois, eu tenho um F aqui, eu posso reduzir. Então, T deriva em F. Então, eu tiro o F e depois empilho o T. Aí eu tenho uma expressão E mais T. Então, essa expressão E mais T do topo, eu posso reduzir também. Eu posso reduzir por essa expressão E implica em E mais T. Então, o que é que eu vou fazer? Né? Esse E implica em E mais T em um E. E aí eu vou. Posso reduzir aqui? Não. Posso. Tem alguma expressão que começa com aparentes? Tem. Então o que é que eu vou fazer? Shift. Aí beleza. Aparentes fecha parênteses. Existe uma produção que eu posso reduzir, que é essa daqui. Né? F implica em aparentes Então da mesma forma. Então aqui o F. Aí, da mesma forma, eu vou reduzir. O F vai se transformar em um T. Então, eu empilho o T, certo? Tem um T e vem um asterisco, certo? Eu tenho alguma produção? Tenho. T asterisco F. Então, o que é que eu faço? Shift, né? Depois, eu tenho um T asterisco e vem um símbolo. Então, um Shift, né? Depois, aqui, o ID, ele pode ser reduzido para um F. Então, T asterisco F. Depois, eu tenho um T asterisco F, eu posso reduzir para T. Então, dou um reduce e vou usar essa produção T. Depois, eu tenho um T e vou reduzir, certo? Por essa expressão, implica em T. Beleza, implica em T. E aí eu gero um E. E como a minha gramática ela é reconhecida como quando eu tenho um E o fim da entrada, então nesse caso aqui eu tenho exatamente esse caso. Eu tenho um E na pilha e tenho uma entrada. Ou seja, eu posso reduzir para S, né, e aceito a minha gramática. Fez a análise ascendente, a gente tinha umas gramáticas que a gente chamava de LLK, né, ou seja, que ela sempre fazia a leitura da esquerda para a direita e sempre derivava a produção mais à esquerda. Quando a gente usa
a análise ascendente, a gente diz que usa gramáticas LRK. Por que LR? Né? Primeiro, o primeiro L é a mesma coisa da gramática ascendente, da análise ascendente, que é o que? A avaliação da expressão é sempre da esquerda para a direita, né? Left to right. Então, a gente continua pegando a entrada sempre a partir da esquerda, certo? Ou seja, pega o aparentes, o A, o mais, o B, ou seja, sempre pegando da esquerda para a direita. Só que nesse caso, ao invés da gente usar uma derivação mais à esquerda, a gente faz uma redução sempre com a produção mais à direita. No caso aqui, a gente não faz a redução com os símbolos que estão aqui à esquerda da pilha. A gente sempre pega os últimos, que no caso aqui está na direita, que seria, obviamente, do topo da pilha, certo? Então, a gente sempre pega aqui, por exemplo, o ID, a gente não vai começar a tentar fazer a redução a partir do parênteses, a gente sempre tenta aqui à direita. Então, a gente faz a redução no ID, depois no F, depois no T, depois quando tem essa produção E mais T, aqui ele só pegou o parênteses porque foi todo o símbolo, então sempre a gente tenta fazer a redução usando a produção que está mais à direita da pilha, né, que está no topo da pilha. Então, toda gramática que pode ser analisada, né, que pode ser reconhecida através desse processo de shift reduce, né, de uma análise ascendente, ela é chamada de uma gramática LR, certo? Aí, da mesma forma, LRK, onde esse K ele vai dizer né, o que é o look ahead, né, ou seja, o quanto eu preciso olhar para frente, ele vai dizer quantos caracteres da entrada eu preciso olhar, né, eu preciso analisar para escolher entre um shift ou um reduce, certo? O ideal seria o quê? A gente ter uma gramática LR0, né? Ou seja, eu nem preciso olhar para a entrada, a partir só do que está da pilha, eu posso escolher o que eu vou, se eu vou fazer um shift ou se eu vou fazer um reduce, certo? Mas existem, no caso, produções onde eu tenho que saber, não, eu vou reduzir, eu vou pegar o próximo símbolo da pilha, depende. Por exemplo, aqui tem um T. Eu vou reduzir? Não. Eu vou empilhar? Depende de quê? Eu tenho alguma produção que seja T e o próximo símbolo da pilha? Tem. T asterisco F, através dessa produção. Ah, então eu vou dar um shift. Então, nesse caso, o K, ele significa quantos símbolos eu vou ter que consumir da entrada, quantos símbolos eu vou precisar analisar para escolher entre um shift e reduce. Então, obviamente que a gente pode ter um K maior do que um, mas na maioria dos casos a gente preferencialmente vai querer uma gramática que seja LR1, certo? Ou seja, que a gente consiga no máximo precisar do próximo símbolo da entrada para poder decidir se a gente vai fazer um shift, um reduce, se a gente aceita ou se a gente diz que existe um erro na nossa gramática, certo? Ou na nossa gramática não, na nossa entrada, certo? Então, as gramáticas ascendentes, as gramáticas que podem ser reconhecidas pela análise ascendente, a gente chama de gramáticas LR, certo? Existem algumas variações dessas gramáticas LR, assim como existem variações de táticas para fazer o reconhecimento dessas gramáticas LR, certo? Uma coisa que pode ter, obviamente, é ambiguidade, né? Ou seja, a gente pode, a princípio, a gente não sabe se a gramática ela pode ou não pode ser considerada LR, dependendo das produções que a gente tenha. Então, durante esse processo de shift reduce, a gente pode ter o que a gente chama dos conflitos, né? Os conflitos são as nossas ambiguidades, né? E aí a gente tem
qual é o conflito que a gente tem, já que a gente não tem como na análise ascendente, duas produções para derivar. A gente tem conflito em qual operação eu vou fazer a partir do que eu estou com o meu estado atual. Então, existe o que a gente chama de conflitos shift reduce, né? Que seria o quê? Quando você tem, por exemplo, no topo da pilha, uma produção que ela, uma cadeia que ela pode ser reduzida, mas se você pegar o topo da pilha e o próximo símbolo, ou os próximos símbolos da entrada, você vê que você pode fazer um shift, ou seja, que existe uma cadeia que começa com aquelas produções. Então, com aquela sequência. Então, se acontecer isso aí, a gente tem uma ambiguidade que a gente chama de um conflito shift-reduce, ou seja, o analisador, ele não sabe, ou ele pode tanto fazer uma redução, quanto pode fazer um empilhamento, né? E aí a gente não tem como escolher, ou entre aspas, não teria como escolher qual das operações eu vou fazer. E existe um outro conflito que normalmente é o mais grave, que é o conflito reduz-reduz, certo? Ou seja, você tem no topo da pilha, você empilhou, e você tem duas opções de produção, certo? Então, qual das duas produções você vai escolher para fazer a sua redução? Então, isso aí é o que a gente chama de um conflito reduz-reduz, ou seja, eu posso reduzir por uma produção ou posso reduzir por outra produção, certo? E aí a gente vai ter que lidar com esse tipo de ambiguidade. É ruim, mas ela é menos grave do que a ambiguidade que a gente tinha nas gramáticas LL, né, nas gramáticas que a gente fazia análise descendente. Por quê? Porque uma vez que a gente faça que eu tenho um conflito na gramática LL, na gramática descendente, de análise descendente, eu tenho que fazer todas as produções seguintes até que eu chegue no momento e diz, não, a produção certa é essa aqui. Então, eu desfaço todas as outras possibilidades e faço só aquela produção que eu deveria fazer. Mas para isso eu vou ter que fazer um monte de produções para frente, certo? Enquanto a maioria dos conflitos na análise ascendente, na análise bottom-up, elas são resolvidas com análise de precedência, né? O que seria, por que uma análise de precedência? Porque se você tem um conflito shift-reduce, quer dizer que você pode usar uma expressão maior ou pode reduzir e já ter uma expressão menor. No caso do conflito reduz-reduz, você pode ter duas opções de reconhecimento de operação. Então, você diz qual é a precedência, qual é a prioridade entre elas, e você, na maioria das vezes, consegue fazer ou lidar e remover esse conflito, certo? Aquelas ferramentas que a gente olhou, que a gente viu o Flex, né, que a gente tem um Bison, que seria o equivalente dele para da análise sintática, ele usa uma análise ascendente. E aí, se você fizer alguma coisa errada lá na sua gramática, ele vai dizer que existem tantos conflitos shift reduce e tantos conflitos reduce reduce. Então, ele já faz isso para a gente, certo? Então, esses conflitos a gente pode identificar. O ruim é identificar qual é a regra que produz, né? Então, digamos vamos ver esse exemplo aqui, certo? Aqui, quando eu estou com a minha pilha só com T e a entrada está asterisco C, o que é que eu posso fazer? Aqui eu tenho um conflito, né? Eu não falei para a gente terminar o reconhecimento, mas no fim das contas a gente tem um conflito. Por que a gente tem um conflito? Porque se eu tenho um T na pilha, eu posso fazer uma redução usando essa produção aqui, implica em T. Então, eu posso reduzir. Mas
Eu tenho um T na pilha e o meu próximo símbolo é um asterisco. Então, eu tenho uma produção que começa com T e o próximo símbolo é o asterisco. Então, eu posso dar um shift, como a gente fez aqui. Então, nesse caso, esse é um conflito shift-reduce. Então, eu posso fazer um shift e ficar com T asterisco e o próximo símbolo da entrada ser um C, ou eu posso dar um reduce e transformar o T em um e aí eu vou ficar com asterisco C na entrada para reconhecer. E aí vem o problema, essa ambiguidade. Tanto faz? Não, nesse caso aqui não tem tanto faz. Por quê? Se eu fizesse o reduce, né, eu ficaria com a pilha começando com e depois eu vinha com um asterisco. Qual é a regra que tem e depois um asterisco? Nenhuma. Então, nesse caso aqui, a gente pode ter um problema se a gente escolher essa daqui. Então, para esse caso, se tiver na pilha um T e vier um asterisco como próximo na entrada, eu tenho que dar preferência a essa produção aqui, né? No caso aqui é o shift, certo? Mas como eu disse, isso aí no meio de uma gramática pode não estar tão visível, pode não estar tão simples de enxergar. Então isso aqui é uma ambiguidade, isso aqui é um conflito, certo? E os conflitos a gente tem que resolver lá na nossa gramática, certo? No caso, uma coisa interessante, uma coisa legal desse processo é que, na verdade, eu não preciso alterar a gramática. Eu só preciso definir uma ordem de prioridade, de precedência no meu analisador. A gramática ela pode continuar da mesma forma como eu fiz, certo? Um conflito reduz. Aqui eu usei outra gramática. Digamos que eu tenho essa gramática aqui. Implica em E mais E. Ou E menos E. Ou menos E. Ou um ID. Ou seja, eu posso ter uma soma, eu posso ter uma subtração, eu posso ter um identificador, como sendo reconhecimento da minha gramática, ou eu posso ter menos a minha expressão, certo? Então, menos um, né? Então, eu posso ter o menos isso aqui. Aí, imagine que a gente tenha essa cadeia aqui, A menos B, certo? Aí eu fiz o reconhecimento do A, né? Fiz o shift para o A, depois transformei através do implica em D e empilhei o depois dei um shift para o menos, depois dei um shift para o B, dei um reduce do B para um aí a gente chegou nessa pilha aqui, eu tenho menos e O que é que eu posso fazer? Aqui eu posso fazer um reduce, onde eu posso usar essa produção implica em E menos e transformar tudo isso aqui num só. Ou eu posso pegar só os dois primeiros elementos da pilha, que aqui no caso é o menos e o e usar essa produção aqui. Então eu posso reduzir só esse menos e esse para um novo e vou ficar um tipo é. Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de conflito reduz. Ou seja, eu tenho os meus elementos na pilha e eu tenho duas produções diferentes que eu posso fazer a redução. Aí, nesse caso aqui, é uma ambiguidade e eu vou ter que escolher qual das duas eu vou fazer, certo? Nesse caso aqui, quando eu tenho esse tipo de ambiguidade, o ideal é usar o quê? Essa daqui, né? Ou seja, reduzir essa cadeia aqui mais longa é menos E. Por quê? Porque se eu reduzir só o topo e ficar com menos E, o que é que eu vou ficar? Eu vou ficar com e E. Qual é a minha regra que eu tenho um E seguido de outro E? Não tem. Então, se eu for por esse caminho aqui, redução para essa regra aqui, eu vou chegar numa condição que eu não vou reconhecer, certo? Então,
Para esse caso aqui, eu teria que dar prioridade a essa produção E-E para fazer o meu reconhecimento, certo? Mas, de qualquer forma, isso aí é um conflito do tipo reduz, certo? Então, basicamente, o processo de análise ascendente, ele vai se resumir a essas coisas que a gente falou hoje, certo? Ou seja, eu vou primeiro pegar minha cadeia direto, não vou fazer as produções, né? Eu vou pegar direto a minha cadeia. A partir da cadeia e dos símbolos que estão na pilha, eu vou decidir entre fazer um shift ou uma redução, ou dar um erro, né? Ou aceitar, são as minhas possibilidades. Aceitar a cadeia, dar um erro, fazer um shift ou fazer um reduce, certo? E a partir dessa minha gramática, né, ou com o meu analisador, eu posso ter esses conflitos. E nesse caso, os conflitos eu vou ter que dizer qual é a prioridade que eu vou dar para cada uma das regras, certo? Então, a análise, e para fazer o reconhecimento, é sempre esse processo. Bota a pilha, a entrada, qual é a operação que você vai fazer e qual é o handle, qual é a produção que você vai reduzir se você tiver que reduzir. Então, a análise sintática ascendente, ela se resume a isso aí. O que é que vai mudar de um tipo de reconhecimento para outro? É, por exemplo, como eu vou saber se eu vou fazer um shift ou se eu vou fazer um reduce, como é que eu vou reconhecer que aquela gramática ou aquele analisador ele vai me levar para um erro, o que é que eu vou fazer quando eu reconheço que tem um erro, se tiver um conflito, qual das produções eu vou dar preferência, e até mesmo se eu consigo dizer qual é a que eu vou dar preferência, certo? É uma questão aí que eu posso simplesmente não ter como dizer, eu não sei se aqui foi fácil porque que não tinha nenhuma produção desse tipo aqui. Então foi fácil definir que essa aqui era o conflito, era a produção errada a ser feita. Nesse outro, da mesma forma, eu tinha a produção e foi fácil decidir entre se eu faria o shift ou se eu faria o reduce. Mas nem sempre, numa gramática maior, eu vou ter essa clareza, ou vou ter essa resposta tão direta. Então, os tipos diferentes de processo de análise ascendente, eles vão simplesmente decidir entre essas prioridades, como é que eu vou fazer a pilha, o que é que eu vou fazer na pilha, como é que eu vou gerenciar a pilha, mas, no fim das contas, toda análise ascendente ela pode ser resumida entre essas operações e esse processo de reconhecimento.